para tudo isso. Se você for observar Paulo, ele teve retaliações. Ele pregou o evangelho e foi retalhado. Ele estava em guerra. Isso é uma guerra espiritual que você está fazendo. Se você entrar dentro de um centro de Até macumba... desculpe que ele cortar, né? Ele expulsou o demônio e foi preso por causa disso. Em É Atos. verdade, não, perfeito. Você foi perfeito. Isso é uma retaliação. Ele sofreu a consequência disso. Ele sofreu uma batalha muito grande por causa do nível de libertação que ele estava entrando ali dentro. Quando a gente fala que não existe retaliação, isso é orgulho. Nós temos que ser humildes. Vai dizer então que você não sofre na vida? Vai dizer que você também nunca pecou na vida? Você entende? Existe muito orgulho que a gente tem que aprender a vencer. A retaliação, ela existe sim. Então, se você for olhar vidas de certas pessoas que falam, não existe, vê o resultado, vê certas coisas que estão acontecendo. Temos que tomar cuidado sim do que nós estamos fazendo. Está mexendo com o reino das trevas. Eu já lutei contra muitos seres, muitas potestades, muitas coisas violentas dentro de favela. Eu lutei com as coisas mais tenebrosas de bruxaria e feitiçaria do Brasil. Das coisas mais inimagináveis. Entende? E eu suportei. Mas porque eu saí bem? Porque eu estou no Senhor. O problema é, quando a pessoa não está fazendo algo no Senhor, elas vão sofrer consequências terríveis. Agora, quando nós estamos revestidos no Senhor, fazendo algo debaixo de uma direção, vamos fazer uma guerra, nós fazemos tudo de acordo com o padrão, princípios. Né? Não afligimos os princípios. Deus me revelou. 2, me preparei para isso. 3, eu vou entrar no tempo certo. 4, eu vou fazer a guerra. 5, eu vou me reservar. Jesus, depois que os apóstolos faziam grandes obras, ele se retirava com seus apóstolos para lugares desertos. Ele afastava eles das multidões. Ele se isolava. Toda vez, você pode observar, Jesus fazia grandes, extraordinários milagres, ele ia para o lugar deserto. Ele saía. Entende? Então, assim, existe sim muitas guerras. Você vê, antes de Jesus chegar na terra do Gadareno, você vê que houve uma retaliação, uma guerra. Satanás tentou contra eles no mar da Galileia. E houve ventos terríveis, ondas terríveis, eles podiam morrer todos ali dentro. Eu acho que não ia porque o Senhor estava ali. Mas aquilo ali era uma guerra. Você vê, eles estavam indo para um lugar. Quantas vezes eu já estava indo para um lugar e eu via tronos, força maligna tentando me resistir. No trânsito, em vários lugares. E eu estou em espírito, nós vamos vencendo. E nós vamos chegar lá. Mas elas existem, elas são reais, os poderes do diabo são reais. Então, podia até descartar o que Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os dominadores das trevas, principados, potestades, etc. Se não existisse guerra espiritual ou retaliação, então podia descartar o que Paulo falou. Mas a nossa guerra, a nossa luta é séria, nós não podemos brincar com isso. E temos que saber como nos mover dentro disso. E isso é importante. Guerras, lutas sempre haverá. Nós precisamos aprender a nos mover dentro dela. Então entra até o livro aqui. Esse livro, Forjado para a Última Hora. É só para intercessor, pastor, apóstolo, para todo cristão. Todos, todo cristão é para... É para todos. Isso aí vai ser violento. Isso aí é para todos nós. Eu comecei a ler esse livro e não conseguia parar de novo. Falei, se eu escrevi esse livro, mas tá tão forte. E você lê, você quer marcar tudo porque tá muito forte. Está muito extraordinário. Pensa aqui, dá uma olhadinha aqui. Aqui eu vou falar pro pessoal alguns capítulos aqui para eles poderem entender. E cada capítulo desse, a essência está dentro dele mesmo. É um capítulo, um nome que está aqui. Nós trabalhamos dentro do capítulo, bem dentro da essência do que é o nome, que eu procurei deixar sempre o capítulo. E o que eu vou falar exatamente sobre aquilo ali. Às vezes a pessoa fala assim, encontrando um caminho, mas não fala sobre o caminho. Então, olha só. A quem Deus procura? Aqueles que sacrificam, fala sobre aqueles que se entregam, aqueles que vão profundo com o Senhor, né? 4 missões de intercessores, eu falo sobre nossa posição como advogados espirituais, secretários de Deus, né? Emissários que eles colocam sobre a muralha, os sentinelas que estão vigiando, né? Etc. O intercessor profético dos últimos dias. Qual é a nossa posição dos últimos dias com a intercessão profética? Como a igreja tem que se portar nos últimos dias? O que Deus está nos chamando? O Senhor está nos chamando. O Senhor está chamando, o Senhor está nos chamando profundamente para o ministério de intercessão dos últimos dias, que vai ser muito mais extraordinário que todos os tempos, porque a dimensão da glória, as revelações, o impacto dele agora é muito maior. E o Senhor está chamando a igreja para isso. Para a gente lutar contra o espírito de aborto, essas leis malditas que tentam entrar no nosso país, que já tomou os Estados Unidos, só o corpo de Cristo. Para a gente poder lutar com um nível desse, temos que interceder contra esses espíritos, esses tronos, essas forças, porque uma igreja sozinha não consegue. Ela tem até algum tipo de impacto, mas não passa muito além. Teve uma história que houve uma guerra em relação ao Saddam Hussein
E houve 36, acho que foi 35 a 36 nações que se reuniram com os Estados Unidos, sem ser a última que ele lutou contra Saddam Hussein, etc. Foi uma outra. Acho que no deserto de esqueci agora o nome daquele deserto, posso até dar uma olhadinha aqui. E eu sei que essas 35 nações, elas rebentaram a força deles tão rápida. Saddam Hussein foi tão rápido, eles acabaram tão rápido com eles, que eles não sentiram desgaste nenhum. Porque a unidade daquelas 35 nações foi tão poderosa. Acho que foi isso, 1991. Obrigado, Espírito Santo. Em 1991, essas nações se reuniram contra Saddam Hussein, as suas forças. E foi tão rápido que eles conseguiram foi uma das guerras mais rápidas que fizeram, porque essa união. Uniram os seus exércitos, cada um disponibilizou suas armas e uma parte do seu exército, e rapidamente eles acabaram com o problema. Mas depois os Estados Unidos lutou sozinho contra Saddam Hussein, mais à frente. E ele demorou muitos anos, foi uma das guerras mais demoradas que teve, até ele conseguir finalizar Saddam Hussein, etc. Né? Até ele conseguir vencer essa guerra, demorou muitos anos, mas já por quê? Porque ele estava sozinho. Entende? Tem coisas que sozinho nós vamos demorar muitos anos para conquistar e para derrubar. Mas juntos nós podemos ser muito mais rápido, pastor Wilson. E isso está no céu para a gente, isso é um conhecimento do céu. Ele chama a gente para nos unir. As tribos, quando elas se reuniam para a guerra, ela era muito mais rápida, muito violenta. Mas quando só uma ou outra ia, eles perdiam muito. Perdiam muito soldado. A gente pode até vencer a guerra, mas a gente perde muita gente. Entende? Então tem muitas igrejas extraordinárias que elas vão para a guerra, mas elas perdem muito também. Elas conquistam certas coisas, mas sozinho não. Deus não chama ninguém para andar sozinho. Ninguém. Chegou um tempo no meu ministério que Deus falou para mim assim: eu quero tirar a autossuficiência de você. Você não vai andar sozinho. Eu não chamo ninguém para andar sozinho. E foi nessa época que Deus trouxe o apóstolo Davi Rebolo na minha vida. Trouxe um amor entre a gente muito profundo. A gente fala que a gente tem o mesmo DNA profético apostólico. É engraçado. Só que ele me conheceu, ele olhou e falou assim: isso aqui é muito grande. Eu tive que falar assim: você é um homem de guerra, um homem experiente, extraordinário. E Deus falou assim: vocês vão andar juntos. Então tem guerras que a gente está junto. E estamos se unindo cada vez mais, porque sozinho ele sabe, nós sabemos que ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém. Nós temos que entender isso. Eu tenho muita coisa a falar sobre isso, essa extraordinária experiência que Deus me levou para conhecer pessoalmente, eu vi frente a frente quem era realmente Jezabel e quem anda com ela. É bom isso o aí. nível global dela, de atuação dela, o Senhor me revelou. E o próprio Senhor falou comigo: nenhum homem, ninguém do Brasil pode vencer sozinho. Nenhum de vocês pode vencer. Elias não bateu de frente com Jezabel. Elias saiu, se escondeu em mim. Ele sabia que ele não podia vencer Jezabel sozinho. E ele esperou o tempo certo. E nem foi ele que derrubou, foi a minha palavra que derrubou Jezabel. Porque eu dei uma palavra a ele. E a Jezabel foi empurrada da sacada. Não precisou de espada de homem nenhum. O Senhor falou assim: não é nenhum de vocês. Eu vou ensinar você a vencer. E o Senhor começou a me levar a um nível de revelação extraordinário. Mas eu passei um processo muito profundo por causa dessa revelação. Eu vi os anjos como operava para libertar as pessoas da igreja, tirar esse espírito. Ele como proteger o povo. Ele me ensinou coisa muito profunda, que inclusive eu tenho que escrever isso em algum livro. Eu já li muitos livros, já conheci muito sobre isso, mas... O espírito de Jezabel está nas igrejas? Em tudo. Em tudo. Tudo, política, Tudo. justiça. Principalmente política. Em tudo. Há um espírito satânico terrível de lidar. Os dois espíritos que mais causam conflito para a igreja, que nós temos que aprender a interceder e proteger o povo, Jezabel e Beelzebul, eles andam juntos. São os piores dentro da igreja. Eu vou te falar para o senhor, é pior do que a nova era contra a gente. É pior do que a feitiçaria. Eles trabalham dentro da feitiçaria contra a gente, eles trabalham em tudo. As raízes desses espíritos que tem no nosso coração, na igreja, para o povo ser liberto, demora tempo, delonga tempo. E as pessoas têm que ser libertas, que é o que eu falo, quebrando princípios de principados, né? Remover os princípios que dá legalidade para esses espíritos atuarem. Principalmente quando você fala de Beelzebul, esse espírito, ele é o oposto ao amor, ele é ódio, ele é religiosidade. Inclusive tem nossos modos de restauração de sacerdote, eu falo profundamente sobre isso. Profundamente, eu entro ali em cada detalhe desses principados. E não é uma coisa que eu falo porque eu li em livros, eu tive que experimentar muitos anos de guerra. Eu encontrei esses espíritos no Brasil, em outros países da Europa que eu andei, todos os países que eu fui, eu vi como é que era a atuação deles nas igrejas. Era a mesma coisa.
Mesma coisa, mesmos princípios, essa igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Aí os anos foram passando, eu ganhei muito, lutei muito, aprendi muitas coisas, né? E hoje, graças a Deus, a gente chega num lugares altos que a gente pode lidar muito bem com isso e libertar o povo disso. E ensinar o caminho. Eu falo pra eles, vocês vão confrontar Jezabel, você tem certeza? Como é que vocês vão fazer isso? Isso não se faz de qualquer maneira. Tem gente que está afrontando achando que está confrontando. Quando Deus me levanta uma guerra em algumas dimensões, eu entro. Mas tome cuidado, eu falo para todo mundo. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Jesus, antes da... Uma coisinha, pastor, isso. Jesus, em João 17, ele foi levado, antes da ascensão, da morte e a ressurreição e a ascensão dele, ele fez uma oração. Eu falo isso constantemente para as pessoas. Preste atenção porque Jesus orou isso. Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno que está no mundo. Porque nós estamos numa guerra sangrenta contra o inferno, isso não é brincadeira. Nós vimos grandes homens de Deus, generais, homens extraordinários sendo derrubados por esses tronos. Isso não é uma brincadeira. A gente viu homens evangelistas mundiais, homens extraordinários caindo. Nós não podemos brincar com isso, não podemos ter autossuficiência nem orgulho e achar que podemos derrotar tudo. Não é assim. Eu venci em Jesus Cristo, eu aprendi um lugar nele. Eu sou um homem violento na guerra, eu fui treinado para a guerra. A minha natureza é uma natureza de guerra, de libertação, de força. Entende? Eu entendo, vejo profundamente o mundo espiritual todos os dias. Eu procuro inimaginável. Mas eu sou uma pessoa como se nada visse. Porque a gente aprende a se esconder nele, estar nele. E se mover com prudência, isso é muito, muito importante. E nós temos que vencer essa autossuficiência, achar que podemos tudo. Aprender a ter mais unidade. Unir mais as nossas intercessões como igreja. Orar mais um pelos outros. Ter mais compaixão pela vida um do outro. Porque se você está numa guerra, eu preciso ter compaixão pela sua alma, pela sua vida. Essa vida não é fácil. Essa vida nesse mundo ela não é uma vida fácil. Jesus disse, vamos ter tribulações, perseguições, vamos ter guerra. Mas ele fala, tenha muito bom ânimo. Tenha muito bom ânimo, porque eu venci, vocês vencerão. Ele está dando, eu tenho a vitória para vocês. Por isso que ele está falando, eu venci, eu tenho a vitória para vocês. Se vocês permanecerem em mim, eu poderei guardar vocês do maligno. E nós temos que tomar muito cuidado, muita vigilância, temos que aumentar isso. E também, né, equipar as pessoas, o corpo de Cristo. Por isso que eu escrevo um livro desse. Esse livro aqui, tu abriu um manual extraordinário, porque vai ajudar as pessoas a conhecer profundamente o que elas têm que conhecer. Entende? Isso aqui é muito importante. Apóstolo, vai ler mais alguma coisa? Não, pode falar. Depois... É que eu, como pastor local, eu cuidei uma época mais ou menos de 200 e poucas pessoas. Eu acho que é uma dificuldade de muitos pastores. Aí queria ver como fazer. Eu falava de oração em púlpito, pregando, incentivava. Até a primeira pergunta, quando chegava um irmão perto de mim, eu perguntava, e aí, você está orando? E ali, alguns irmãos que me encontram hoje dizem que eles oravam até mais, porque sabia que eu sempre ia perguntar. A primeira coisa, quando eu vi o irmão, e aí, irmão, tá orando? Quanto tempo? Mas mesmo assim, a nossa reunião de oração, e eu via, pegava no pé, pregava, incentivava. Nós tinha mais de 200 pessoas, nossa reunião de oração, quando tinha muito era 20. E o povo não orava. Por mais que incentivava, pegava no pé, falava. E o que faz aí, o pastor? Ai. Olha só, esse aí sempre foi um problema de todos os grandes líderes, né? Leonardo de Reneville diz, né? Aquela frase do livro dele bem famosa, né? Você sabe o quanto o pregador é famoso pela frequência do culto de domingo, né? Mas sabe o quanto Deus ele realmente é importante para as pessoas e quanto as frequenta as reuniões de oração. Então, o que acontece? Por que a oração ela é algo tão difícil para as pessoas? Né? Por quê? Porque a oração ela não pode ser feita na carne. Você pode vir num culto na carne, você pode glorificar na carne, você canta na carne, você pode fazer tudo, você se emociona na carne, tudo. Mas a oração você não vai conseguir, cara. Não vai conseguir. E a oração, ela demanda coração e entrega. A oração é extraordinária. Mas antes de falar de oração, inclusive, a gente vai lançar um livro, O Segredo de Todos os Santos, Encontrando o Caminho da Transformação. Rapaz, é um livro maravilhoso, que naquela época assim, eu comecei a ler os livros mais profundos de oração, né? E eu me inspirei muito na literatura e a forma linguística que muitos grandes homens de Deus usavam nos antigos, só fui nos livros mais antigos. Eu falei, vou resgatar algo.
Eu entrei, consegui escrever um livro, pastor Aristo, violento, Aristo. Mas violento, te bate, tu te quebra todinho, mas te faz de novo, até o final dele, só sobre oração. Só sobre oração, Ministério da Oração, só sobre oração. Violento, mas violento mesmo. Eu demorei, eu falei assim, lance esse livro. Aí eu liberei pra editora, a gente vai lançar esse livro. Eu vou mandar pra você de presente. Acho que ano que vem ou esse ano. Se eu conseguir, a gente lança esse ano. Aí tá pronto. Eu falei assim, então vou esperar o momento certo quando eu vou lançar ele. Só que assim, uma coisa que eu me aprofundei muito na minha vida é o ministério de oração. Eu fui tomado na oração. E eu conheço todos esses problemas porque as igrejas não rompem na oração. Entende? O que você falou, você cobrou muitas pessoas em oração. Mas para conduzir elas a isso, você vai ter que fundamentar elas no ministério da oração. Eu tenho um ministério hoje, graças a Deus, eu posso dizer para o Senhor, meus obreiros, meu povo, eles são integral na oração, eles são lindos. Eles herdaram muita natureza profética, eles herdaram muitas coisas, entenderam o quão é importante orar. Mas eu tive que movimentar eles, levar eles a orar, reuniões de oração. Eu fiz escola de oração, monte. Ensinando. E na prática. E demora. Demora? Demora, não é fácil. Em 6 meses não dá, não? Nunca. Eu demorei 4 anos para colocar eles no que eles estão hoje. Hoje eu vejo meu pessoal orando. Caraca, eles aprenderam cada estilo de oração violenta. Eu falo assim, coisa linda, Senhor. Coisa linda que eles absorveram a unção, acelerou eles nisso. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque o que o inferno mais existe é a oração. O que é mais terrível para o inferno é a oração. A oração, ela é o fundamento, ela é a vida para tudo. Se eu tirar a oração, eu tiro Deus da obra. Se eu remover a oração, eu removo Deus da minha vida. Eu removo Deus da minha vida, não tem como. Tudo depende do ofício do ministério da oração. Apóstolo, eu acompanho, acho que não sei se tem 7 anos que eu vejo seus vídeos. Até eu estava comentando com o irmão que nós fomos tomar café agora há pouco, que eu acompanho seus vídeos até antes de você fazer o instituto lá. Eu lembro quando você começou a comprar o terreno, construir. Nossa. Tá? Então faz um tempinho. E aí você vê que tem uma vida de oração, mas graças a Deus hoje você está num patamar, vamos dizer, maravilhoso. Deus abençoando, está conhecido, tá uma estrutura, né? Uhum. Até nós estamos gravando aqui no estúdio do Apóstolo, eu até agradecer por isso. Então, mesmo assim, com essa estrutura, diminui a oração? Pelo contrário. Eu falo, quanto mais Deus ele nos acrescenta, ele sempre faz algo comigo, né? Ele sempre refina o meu nível de obediência e rendição. Né? Então, quanto maiores minhas responsabilidades que ele colocou hoje são muitas, meu nível de rendição tem que se tornar ainda muito mais profundo. Eu procuro o Senhor todo o tempo, sua presença em oração. Hoje de manhã eu acordei bem cedinho, eu estava aqui no instituto aqui orando. Bem cedinho, fiquei quietinho aqui no altar em oração. Eu procuro ter meus momentos com o Senhor profundo, sempre, todo momento que eu posso, eu estou em oração. A oração ela é um início, um meio e fim da vida, do poder e da eficiência de um ministério. Se nós tirarmos ela, isso cai. Podemos ter até uma unção, mover, mas não vai levar o povo além. Para mim transitar de glória em glória que eu estou transitando, se você pegar meu ministério 1 mês atrás e vir aqui, você não me reconhece. É porque eu me entreguei profundamente a encontrar o Senhor em oração e Ele me leva a lugares profundos. Então assim, a minha vida de oração, ela não é só mais, não se restringe a monte hoje, que antigamente eu tinha tempo suficiente eu ficar quantas horas querendo no monte. Mas eu tenho que estar em todo lugar, eu tenho que estar em secreto com Deus, eu tenho que parar. E tudo que Ele me cobra é pare. Fique comigo. As demais coisas estão no meu controle. Sou eu que estou à frente de tudo. Eu tinha uma manifestação do Senhor na minha vida extraordinária e me levou para contemplar Ele. Ele falou comigo algo. Robson, todos esses anos foi treinamento. Agora eu estou tomando a frente de tudo. Sou eu que estou à frente de tudo. E vi tudo crescendo ainda mais rápido. Ele falou assim, fique em mim. Se esconda em mim. Dependa de mim. Então, pastor Justo, sempre Deus me renova ao primeiro amor. E se eu falar isso para vocês, talvez as pessoas não acreditem. Eu converso com Ele profundamente, Ele renova a minha essência dos meus 19 anos de idade, quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo. Mas eu me disponibilizo meu coração a viver nessa dimensão de ser como criança, dependente e rendido. Eu nunca sei de nada. Eu falei assim, não vou subir no altar, não sei de nada.
eu oro. Eu espero ele vir. Por isso que eu sempre vivo algo, um rio novo, uma coisa nova, algo novo, mensagens novas e elas não param, porque se você continuar dependendo dele, ele vai renovar as revelações para você. Então é isso que eu busco continuamente. A viver o primeiro amor é intensamente dentro da oração. E vou falar uma outra coisa. A pessoa nunca conseguirá amar, nem ser santo de maneira satisfatória e completa, se ela não dedicar o coração e a vida à rendição profunda em espírito de oração. E ter um espírito de oração. Quando eu falo um espírito de oração, um espírito que ora todo o tempo. E Paulo diz em Efésios 6:18, orando em todo o tempo no espírito, com toda oração e súplica por todos os santos. Então ele fala das nossas orações em espírito, fala do Espírito Santo, nossas orações meditativas, e fala nossas orações intercessórias. Então nós temos que aprender a entrar profundamente nisso e resgatar essa essência. Se o Senhor sair daqui, todo o resto vai perdendo seu valor, vai perdendo sua força. Se eu sair do secreto, da vida de oração, e não me aprofundar nela e ficar nela, eu não suporto o ministério. Eu não suporto. Porque ali está a condição que me protege. É o quanto eu estou rendido debaixo da sombra do Onipotente. Né? Esse lugar de refúgio é extraordinário. Mas isso comprova também o quanto você ama a Deus. Isso comprova. O Senhor falou para mim. O que comprova o amor profundamente a Ele é aquele que obedece e se entrega a uma vida íntima com Ele, a oração. Você qualifica a sua fé, você vê o quanto você realmente tem de fé, o quanto você ora. É pura fé, oração é pura fé. Entende? A oração demanda fé todo o tempo, você tem que estar por fé nela ali. É você e Deus no secreto. Isso é